Meus amigos e as amigas, que bom poder estar contando com a sua participação mais uma vez, aqui nesse momento de reflexão naquilo que tanto é importante para a nossa vida, como é importante aquele momento que nos assentarmos à mesa para o almoçar e o jantar, que é necessário para a substância alimentar, para estar nutrindo o nosso organismo. E a importância de nós estarmos também diante de um texto sagrado que vai alimentar a nossa alma, preencher aquele vazio que nos dá segurança, nos dá fortaleza, porque a palavra de Deus, ela nos fortalece, ela nos alimenta espiritualmente. Ela faz o que o psicólogo, com todo respeito aos profissionais, mas o psicólogo não pode fazer. Porque o psicólogo ajuda até a pessoa nas emoções da alma, mas se tratando do espírito, é você e Deus, que são as coisas espirituais. O seu relacionamento com o infinito, com o eterno, com o todo-poderoso, através do Espírito Santo, que é o nosso consolador e nos conforta. Portanto, vamos estar focando aqui um texto sagrado em Mateus 24, até porque esse livro de Mateus nos traz muitas revelações antes e depois do arrebatamento, o preâmbulo, o que vai acontecer, que vai anteceder a volta de Jesus, o recolhimento dos salvos, como chamamos de arrebatamento. Serão arrebatados, serão levados, serão colhidos de uma extremidade à outra da terra. Mas, reverendo, quando isso vai estar acontecendo? Jesus diz que o dia e a hora ninguém sabe, unicamente o Pai é sabedor, é Ele que vai dar a palavra final quanto o regresso da igreja, o arrebatamento dos salvos, daqueles que estiverem preparados. Então Jesus, ele deu uma noção geral a nós, que é muito importante. Temos essa noção geral dos acontecimentos que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Mesmo com os acontecimentos aí diante da humanidade, muitos estão despercebidos. Mas por que estão despercebidos? Estão despercebidos porque Jesus disse aos seus discípulos que a volta, a vinda do Filho do Homem, falando assim, seria assim num dia inesperado. Ninguém estaria esperando esse dia. E até ele fez uma parábola, se a pessoa soubesse que a sua casa seria minada, seria roubada, né, em tal dia e tal hora, ele iria se preparar para isso, para não deixar o ladrão minar a sua casa. Ele fez essa parábola. Ainda diz, e assim será a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem será semelhante aos dias anteriores ao dilúvio, aos dias anteriores, antes do dilúvio. A humanidade, a população, comendo, bebendo, festejando, casando, dando-se em casamento,
estava vivendo uma vida normal para a sociedade. O que nós estamos vivenciando hoje. Chega ao final de semana, todos vão procurar um meio de descansar, vão para as festanças, casamentos, aniversários, comemorações, churrascada e tal, rodadas de bebidas, vão para as noitadas, para as diversões, como nós vimos milhares de pessoas ali em Israel, numa casa noturna, ali dançando e tal, aquela coisa toda, jovens, centenas de jovens, naquela festança, e inesperadamente chega o ataque do Hamas, grupo guerrilheiro, um ataque inesperado, pegou Israel despercebidamente. Aí Jesus disse que a humanidade será pega de surpresa, despercebidamente, sem esperar aquela hora, aquele momento da chegada do Filho do Homem. Aí ele diz: vigiai, estais atentos, estais em alerta. Aí começou a dar um panorama geral, amiga. Oh, que Jesus maravilhoso. Ele não deixa ninguém inocente. Não deixa ninguém inocente. Ele alerta. Ele começa a preparar os seus discípulos, preparar o mundo, preparar aqueles que atentam ainda para as coisas sagradas, para as coisas divinas. Embora muitos despercebidos, achando que não vai ser tão já, vai ser depois, vai primeiro acontecer aquilo outro. Jesus disse que estaria acontecendo muitos fatores. Nós vimos aqui. Ele falou em guerras, rumores de guerras, pestes são doenças, enfermidades, uma peste que vem que ceifa milhares e milhões de pessoas. E tudo isso tem acontecido. Ah, reverendo, lá no ano tal de 1000 e tanta coisa aconteceu a febre do frango, a gripe do frango, aconteceu. Sim, tudo isso são fenômenos inesperados. Mas Jesus avisou. Haverá terremotos em vários lugares. Então, a senhora há de conferir comigo que é difícil um dia que não tem terremoto em várias partes do mundo. Ou pelo menos ali ou lá sempre estão. Os vulcões em erupções, os terremotos, de uma intensidade maior ou menor, mas estão aí em evidência. Guerras, rumores de guerras. Nós observamos aí a Ucrânia, o Irã, agora Estados Unidos, ou que seja Israel, com o Hamas, já estão aqui fulminando em outras regiões. E os armamentos, os mísseis,
sendo construídos, os governos preparando mísseis de longo alcance, deixando de matar a fome do faminto, deixando de levar um prato de comida, de alimento para o desprezível, para aquela criança, aquela família menos favorecida, para investir milhões e milhões e bilhões em armamentos, em mísseis, aviões, submarinos. A troco do quê? Em busca do quê? Falta de paz no coração do homem, falta de Deus, falta da presença do Espírito Santo. Mas Jesus, ele predisse essas coisas, esses acontecimentos, antecedendo a sua vinda. Quantos trilhões de dólares, de euros, nem se fala em real, que o real está bem mais baixinho em proporção do euro e do dólar. Não se fala em outras moedas, o shekelim, que estive no Oriente Médio visitando essa região, teve do Egito, em Israel também, e nosso dinheiro, o real, lá nós fomos com dólar, bem valorizado, em proporção de lá. Então nós observamos, meus amigos, minhas amigas, Jesus preparando, predizendo os seus discípulos. E aqui nós vimos lá, aqui Mateus 24, versículo 21, que ele diz: porque haverá no futuro, naquele momento em que ele estava ministrando, ele estava falando de um futuro, isso é uma profecia, porque haverá então grande aflição. Ele disse aos seus discípulos: tereis aflição, no mundo tereis aflição. Mas aqui ele está falando de uma grande aflição, uma intensidade maior de aflição, diferente daquela corriqueira do dia a dia que nós passamos. Então ele disse aqui: haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Então o amigo, a amiga há de convir comigo a intensidade dessa grande aflição que Jesus está falando. Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Reverendo, mas a igreja vai estar aqui até esse momento? Sim, a igreja vai estar, sim senhor, sim senhora. Porque até aqui Jesus não falou do arrebatamento da igreja. Reverendo, mas por que essa aflição tão terrível? Por que esses momentos tão difíceis que vamos passar na terra? Por quê? Meu amigo, Jesus precisa de salvar. A meta de Jesus é salvar, é resgatar, é despertar o que está dormindo. Aqueles que estão errantes, andando como ovelhas, desgarradas como um pastor, andando errantes, ao seu bel prazer, às suas intenções. Precisa haver um despertamento. Ah, mas vai vir um avivamento dos Estados Unidos. Se fala tanto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está tão decaído moralmente, espiritualmente, vergonhosamente.
Um dia foi, como foi a Holanda, berços missionários. O Brasil também passou por fases maravilhosas. Mas, reverendo, o Brasil está em crescimento do quê? Da imoralidade, do pecado, da iniquidade, leis favorecendo tudo que não presta. Para estar nossa terra, infelizmente está assim. Tudo isso é preparação. Mas, reverendo, o anticristo, ele já está na terra, ele está chegando, a igreja vai estar com o anticristo na terra, o anticristo vai estar predominando ainda enquanto os salvos estão na terra? Não. Não. O governo mundial está aí. Está sendo formada essa nova ordem mundial, que eu chamo de uma nova desordem mundial. Há quem diz que vai ser uma nova ordem, mas no meu conceito, como jornalista, como pastor, como leitor da Bíblia, eu chamo de uma desordem mundial. Uma desintegração social, uma desintegração familiar. É o que está por vir. Essa nova ordem mundial até 2030. São 7 anos aí à frente para ser implantada essa nova desorganização, nova desordem mundial. Mas a igreja está aí, para muitos, não, isso é normal, vai acontecer, tal. Mas precisamos estarmos preparados. Preparados espiritualmente, na oração, na santificação, no abandono ao pecado, abandono à iniquidade, abandono àquilo que não serve para nós que queremos permanecer da presença de Deus, afastado do mundo, da iniquidade, do pecado. Então Jesus, ele foi muito preciso a estar instruindo os seus discípulos. Grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver outra semelhante a essa. Eu digo ao senhor, à senhora, não espere dias maravilhosos, dias esplêndidos. Não, vai mudar o governo dos Estados Unidos, vai mudar o governo do Brasil, a direita vai voltar, ou a direita ganhou na Argentina, ou lá em tal país. Olha, meu amigo, isso é coisa aqui da terra. Isso são coisas passageiras. Ontem tinha um regime de governo, hoje já tem outro regime de governo, amanhã poderá ter outro regime de governo, mas nós sabemos que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Sabemos por certo que Jesus prepara os seus escolhidos, e aqueles que a têm como servo, como serva, devem estar em alerta, sinal amarelo, sinal vermelho, o perigo está à frente. Precisamos ter essa consciência, o perigo está à frente. Aí Jesus diz: os dias serão tão terríveis da terra. Eu já tive algumas visões a respeito da chegada do anticristo. Vejo uma pessoa à minha frente a 10 metros, aproximadamente de distância. Vi a descida da cidade celestial, onde os salvos irão habitar nela.
o seu resplendor, a sua glória, a sua santidade. É sério demais. A santidade é esplêndida demais nessa cidade. Impureza nenhuma vai chegar lá, vai entrar lá. Porque a Bíblia diz que os impuros não herdarão o reino. Não vai herdar a cidade. Jesus diz, vou preparar-vos lugar. Falou, prometeu aos discípulos. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a vontade de Jesus para contigo, para comigo, para conosco. É a vontade de Jesus. Mas a escolha é sua. Você deva escolher, deva optar por esse plano de redenção, de escape, de salvação, que Jesus veio trazer, proporcionar a nós. Então Jesus continua dizendo aqui para os seus discípulos, preparando-os. E se aqueles dias, que não será um dia só, será um seriado de dias, aqui na terra, a igreja presente. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então serão dias difíceis. Difíceis para aqueles que querem renunciar ao mundo, que renunciaram ao mundo, que ainda vão renunciar ao mundo. Meu amigo, minha amiga, nós não somos melhores do que Jesus. Jesus diz que o servo não é melhor do que o seu senhor. Se ele passou por aflição, ele passou por dificuldades, ele enfrentou problemas. Nós não somos melhores do que ele. Não somos. Estamos sujeitos. Jesus disse, no mundo sereis odiados por causa do meu nome. Se você quer servir a Deus piamente, quer servir a Deus fielmente, quer servir a Deus com retidão, não espere aplausos, elogios. Espere ser odiado, rejeitado. Porque Jesus também foi rejeitado. Jesus, com seus discípulos, chegava em determinado lugar, as portas se fechavam. Não queriam ouvi-los. Não queriam recebê-los. E será que hoje não está acontecendo isso? Jesus sendo rejeitado na sua casa, rejeitado na sua vida, rejeitado no seu dia a dia, rejeitado e rejeitado. Vou deixar para depois eu penso nisso. Depois, pode não dar tempo. Pode ser tarde demais quando você desejar. Você não sabe o dia de amanhã. Jesus falou que não devemos pensar, nos preocupar com o dia de amanhã. Foi o que Jesus falou. E se Jesus falou, meu amigo, está falado. Está falado. Então está aqui. Aí Jesus começa a instruir os seus discípulos. Olha, no versículo
23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito. Olha, o Cristo chegou, ele está ali, ó, está operando tantos milagres, está caindo fogo do céu, tá? Não vai. Não vai. É o que Jesus falou aqui. Não deis crédito, não acredite. Porque ele não vai descer nessa terra mais para ficar, vai ali, vai lá. Não. Falou, não deis crédito. Aí ele diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Pode observar, que está ligado. Falsos cristos e falsos profetas. Pessoas que profetizam mentira. Pessoas que profetizam engano. Então precisamos estarmos atentos, sob alerta dessas coisas. Porque naqueles dias Jesus já preparava os seus discípulos. E nós, como discípulos, nós não podemos ficarmos despercebidos. Não podemos. Olha, observe-se bem, amigo e amiga. E ele disse ainda, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Tantos sinais e prodígios, é onde muitos são enganados. Ah, mas ele está curando em nome de Jesus. Ele está fazendo milagres em nome de Jesus. Ele está vendo o cego enxergar em nome de Jesus. Paralítico está andando em nome de Jesus. Pessoas está nascendo até osso no corpo. Ele faz tudo isso. Tudo isso são prodígios, milagres, sinais, operação de maravilhas. Não esqueça que Jesus falou sobre o espírito do engano, espírito da mentira, do engano. Nós temos vivenciado nesses últimos anos o evangelho das facilidades. O evangelho que os seus pregadores, seus ministros não pregam mais sobre o pecado, sobre a iniquidade. Está pregando só para encher o ego dos seus ouvintes, para ser aplaudido, ser enaltecido, para se entrar finanças, dinheiro, riqueza. É o evangelho que nós temos vivenciado esses últimos dias, últimos anos. Mas não se prega mais a palavra de salvação, de redenção, de regeneração, de um novo nascimento, como Jesus chegou para Nicodemos e queria saber algo a respeito da salvação. Ele disse: Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. O evangelho é mudança, é novo nascimento, é regeneração. Nós vimos hoje pessoas que se dizem cristãs, que se dizem crentes, que se dizem evangélicos, que não tem diferença das outras religiões. E a luz? A luz não brilha mais. Não está brilhando mais a luz. A mulher entra no trem, no metrô. Há dias, há meses eu estive em São Paulo e lá eu me embarquei no transporte metropolitano, que tem o metrô em São Paulo, tem outras ferrovias. E lá eu observava, pensava, onde eu vejo um crente aqui?
onde eu vejo um servo ou uma serva de Deus aqui. Todo mundo igual. Antigamente as mulheres cristãs, evangélicas, elas iam para o trabalho com vestes decentes, seus vestidos compostos. Hoje é uma sensualidade até dentro das igrejas, dentro dos templos. Uma sensualidade que dá vergonha para quem tem vergonha. Mas quem perdeu essa virtude, já não... Normal, não vou mexer porque é parente de fulano, faz parte daquela família. Meu irmão, se precisar falar a verdade para sua mãe, fale do nome de Jesus. Para o seu pai, fale do nome de Jesus. Para a sua filha, fale do nome de Jesus. Para a sua esposa, fale do nome de Jesus. Para a sua noiva, fale do nome de Jesus, porque precisa ser falado a verdade. Não tem nada que possa impedir de nós nos omitirmos a pregar a verdade da palavra de Deus. A santidade convém à minha igreja, diz o Senhor. E Jesus foi muito claro: sede santo, porque meu Pai que está dos céus é santo. Foi Jesus que deu essa ordem. Não é a igreja fulana de tal, ciclana, beltrana, não. É a palavra de Deus. A palavra de Deus não se trata de ministério, de denominação. Ela é a palavra de Deus infalível. Independente de que a igreja esteja pregando a verdade, o pastor esteja pregando a verdade na sua exegese, na sua hermenêutica, genuinamente. Não da forma que, não, eu entendo. Não, nós temos que entender de acordo com a palavra. E o Espírito Santo é capaz de estar nos instruindo na palavra. Mas Jesus deixou sobre alerta o perigo que passa a igreja hoje, o enfraquecimento espiritual, o esfriamento espiritual. A igreja se igualou ao mundo, não tem diferença. Você vê um homem crente lá nas conduções, lá no trânsito, lá da loja, lá na empresa, lá da indústria, lá no escritório, lá onde estiver, de qualquer jeito. Há dias atrás, um advogado, ele recomendou ao seu cliente que levasse a testemunha para a audiência, mas essa cliente não deveria de usar bermuda, não deveria de usar minissaias, não deveria de usar uma blusa decotada. 3 pontos. 3 pontos o advogado solicitou da sua cliente. Para chegar aonde, meu amigo? Para chegar diante do excelentíssimo juiz de direito. E diante de Deus. E diante de Deus, se a Bíblia nos tem como casa de Deus, morada de Deus, templo do Espírito Santo, aí Jesus continua dizendo aqui: e surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Coisa séria.
é séria. Mas para concluir, aqui diz: eis que eu vou-lo tenho predito, Jesus falando. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago, olha Jesus falando, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver, olha, é muito claro esse texto, essas orientações do Senhor Jesus. Portanto, meu amigo, minha amiga, estejamos apercebidos dos acontecimentos atuais, os preparativos para o arrebatamento da igreja. E será como Jesus disse aqui, como um relâmpago sai de um lado para outro, assim será a vinda do Filho do Homem. Muito rápido, que não dá tempo de você, ou aquele ou aquela, se consertar com Deus. Tudo isso precisa ser feito agora, que amanhã poderá ser muito tarde. Então façamos uma aliança com Jesus. Se você está afastado dos caminhos de Deus, faça uma aliança agora de voltar-se para Jesus e abraçá-lo a Ele pela fé e procurar uma igreja séria, santa, que desvia do pecado, da vaidade, do mundanismo, da iniquidade, para servir a Deus e aguardar a volta de Jesus. Que os dias estão chegando. Os dias estão chegando. Eu quero orar, Senhor, meu Deus. Eu oro com esta pessoa, meu Deus. Este homem, esta mulher, que faz um voto de reconciliação contigo, de voltar para os seus caminhos celestiais. Senhor, perdoe-lhe os pecados. Escreva o nome desta pessoa no livro da vida. Que essa pessoa possa estar se arrependendo de todos os pecados cometidos durante toda a sua vida e o trajeto da sua caminhada. Pai querido, fortaleça esta pessoa onde estiver. Te peço em nome de Jesus. Se houver alguma enfermidade, que seja curada, seja liberta, seja redimida pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Ouvintes, que o Senhor te abençoe e te guarde, fique na paz. Você pode compartilhar esse vídeo, pode se inscrever no meu canal, para que os demais vídeos vão chegando diante de você, você será avisado. Meu forte abraço, meus cumprimentos e até o próximo vídeo. Assim queira o Senhor, o nosso Deus. Quem despede é o seu amigo, Reverendo Moisés Olegário de Brito. Fique na paz.